E aí, minha gente, tudo certo com vocês? Quinta-feira, todo mundo tá ligado que quinta-feira é dia dura, 7 de setembro. Hoje é dia do Sudeste achar que quem mudou os rumos do país foram eles com um grito de Dom Pedro I, mas quem é baiano e tá ligado sabe que a porra pegou foi no 2 de julho, né, papá? Negócio de 7 de setembro aí, ó. É pra dar. É caô, é migué, viu? Mas bora deixar esse migué pra lá, porque é ele que tá no livro de história mais fortemente marcado e a gente que lute para ter espaço. Primeiro quero agradecer algo que eu já era para ter feito antes, mas não fiz por dois motivos. Primeiro, dessa questão do atropelo aí de uma série de questões no final do mês de agosto. O mês de agosto foi muito intenso, esse começo de setembro, e eu finalizei, né? Eu comecei o mês de agosto com arriando uma comida para Molu e finalizei o mês de agosto numa cerimônia que eu fui convidado a uma festa pública num zoo em Boiá. Fui convidado pela comunidade, na figura de André Luzolo, Júnior Pacapim, Paulo e outros membros da comunidade com quem eu tenho uma troca muito afetuosa e muito sincera para assistir a festa dedicada ao Inquice Tembo, tão importante, basilar para as tradições Angola-Congo, e fiquei muito emocionado. Eu nunca sou muito afeito aos jogos do candomblé em geral. Eu chego no terreiro antes, porque eu não gosto dessa história de dobrar couro, nem de pegar cadeira. Eu fico o candomblé inteiro em pé, eu bato palmo o candomblé inteiro. Eu canto aquilo que eu sei dentro da tradição Angola-Congo. Eu fico com a minha boquinha fechada, porque eu não sei o que eu estou dizendo, não vou ali replicar o que eu não sei, porque ao invés de louvar eu posso estar ofendendo. Mas só posso agradecer. Essa comunidade me recebeu com muito cuidado, muito carinho, muito respeito, e eu espero que eu sempre possa retribuir ao Inquice e aqueles que professam essa fé que é tão importante e tão bonita e que nos é tão negada. Em quase 30 anos de candomblé, eu posso dizer de boca cheia que esse é o segundo candomblé realmente de tradição Angola-Congo que eu fui na minha vida. O primeiro foi no começo do ano, no Zotarazase, e agora a festa de Quitembo, no Onimboiá. Então, eu quero, né, agradecer de coração a essa comunidade por me receber de maneira tão afetuosa e ao Inquice Quitembo por me permitir ao meu Uri me apequenar diante da grandeza dele. Só tenho a prestar meus respeitos aos membros dessa comunidade, a essa ancestralidade tão importante para a formação do candomblé. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho disso aqui, ó. Estão vendo aí? Conto dos Orixás, O Rei do Fogo, do artista baiano, do meu querido Hugo Canuto. Eu tenho acompanhado o trabalho de Hugo, acho que é quase uma década, desde a primeira vez que eu tenho aqui um sketchbook que eu ganhei de presente de um amigo já há alguns anos, o primeiro volume do Conto dos Orixás. Eu conheci o trabalho dele através de imagens na internet, onde ele emulava capas clássicas de gibis da Marvel, desenhados pelo genial Jack Kirby. Quem não tá ligado ao mundo dos quadrinhos não sabe de quem eu tô falando. Quem tá ligado sabe da importância desse indivíduo. Para traduzir para quem não sabe, né, que a gente tem que falar para quem não sabe, para quem assiste os filmes de super-herói da Marvel, Jack Kirby é responsável, é co-criador, se não criador, de mais do que 70% desses personagens, é que a gente só se lembra da figura de Stan Lee. Para a comunidade preta, algum personagem que vem se mostrando importante do ponto de vista de impacto cultural, Pantera Negra foi criado por Jack Kirby, um dos motivos pelo qual eu não tenho nenhuma tatuagem emulando o Pantera Negra é justamente por isso. Ele foi criado por um cara branco, mas isso é uma outra discussão. Hugo amplia o potencial do seu trabalho. Né? Acho que do Conto dos Orixás, do primeiro volume para o Rei do Fogo, existe um aprofundamento ainda maior. Ele sempre teve o cuidado desde a primeira obra sobre as nossas questões, e acho que ele faz um jogo que ele é muito comum na literatura, principalmente na literatura fantástica nos últimos anos, que é o mashup. É quando você mistura fatos históricos, que pois tem história da África, mistura fatos históricos com uma questão ligada aos ritos e os mitos
desses grupos e você cobre as lacunas, ou a partir das informações que você tem, você toma liberdades poéticas nesse sentido para que a narrativa seja mais fluida, para que ela consiga ser entendida pelo público. E ele faz isso muito bem. Considero um livro que, para a questão da introdução, em especial dentro da área de educação, ele é fundamental, porque ele pode permitir o aprofundamento, ele não é autocontido, não é dentro dele que vai se desvelar a compreensão das culturas afro-brasileiras e do candomblé em si, mas é um indicativo, é um ponto, é uma possibilidade, é um ponto de partida. Super recomendo para profissionais da área de educação aí na luta para a implementação da 10.639, que é uma dificuldade para a gente trabalhar, inclusive por falta de material didático. Eu considero uma obra que permite a introdução para bate-papos muito importantes, inclusive sobre a questão da história negada. Mas nem tudo são flores. Justamente para falar sobre essa história negada, e aí a responsabilidade não é diretamente ligada a Hugo, apesar de que todos nós temos responsabilidade com aquilo que a gente fala e faz. Como todo trabalho de pesquisa, você tem as referências, as chamadas referências bibliográficas. E a deste trabalho reforça algo que eu venho dizendo há muito tempo. Uma parte significativa dessa referência bibliográfica é branca, em especial aquilo que tange ao conto ao contar de algum desses Itan, né, que é entendido como mitos, e isso diz muito sobre o apagamento da nossa voz, né, de como a gente diz, de como a gente deveria dizer, de como é complicado, porque muitas vezes os Itan Orixá, ou o que é entendido pela ocidentalidade como uma mitologia, quando é contado, parece não fazer muito sentido, porque a tradução não deveria só ser uma tradução de palavras, mas é uma tentativa de olhar o entendimento inteiro de um povo a partir de olhar de um outro, e esse outro que não estava realmente interessado em decodificar como esse povo pensava. Então, a partir de generalizações ou de tentativa de traduções literais, a branquitude sempre errou em entender os povos africanos e esse erro se perpetua. Então, para mim, é o único ponto problemático, e volto a dizer, e não estou passando pano não, porque eu não tenho um branco de estimação, acho a obra no seu conjunto ela muito importante. A referência, né, ainda nós temos uma referência bibliográfica majoritariamente branca, inclusive um monte de branco aí que historicamente fez e falou bobagem, mas que são consagrados como pensadores intelectuais e doutores. A qualquer sorte, fica a dica, o Canuto, Mitologia dos Orixá. Essa semana não vai ter o Itan, porque na próxima semana eu quero aprofundar uma coisa. Também tomando de parte disso aqui. Existe um prefácio que me pegou nesta obra, mas ele vai me permitir, na semana que vem, falar sobre essa outra obra aqui, ó, Xeriobá, A Festa do Rei. Vamos falar sobre isso aqui, e não é sobre vingança não, é sobre reparação e dedicar a quem de direito aquilo que é de direito. Então, semana que vem eu trago 2 Itan Orixá, um no começo e um no final, para fechar essa linha de pensamento. E, né, Exu matou ontem o galo com a pedra que ele atirou amanhã. Quem quiser entender isso como quiser. Quinta-feira, todo mundo tá ligado. Quinta-feira é dia de ideia dura. Esqueça não, viu? Semana que vem cola aí para vocês entenderem realmente como é que se dança a festa do rei.